guys, how are you? I hope you're fine. Vamos dar início agora na sala de número 23, referente ao dia 30 de novembro de 2020. Essa é a última matéria do livro 4, então eu vou falar sobre duas matérias distintas, e a primeira será Gerund, que se encontra nas páginas 364 até 366, e depois Text Type Narrative, que se encontra na página 366, e também vou deixar alguns exercícios do livro. So let's go about gerund. Sobre o gerund, que em português é o gerúndio. Então, o gerúndio em inglês é identificado pelo sufixo ing, tá? Então, as palavrinhas em gerúndio, elas terminam com ing. No entanto, nem todas as palavras em inglês terminadas em ing podem ser chamadas de gerúndio. Palavras com essa terminação podem exercer função de substantivo, aparecer em tempos verbais contínuos e até mesmo terem função de adjetivo. Veja a seguir cada uma dessas funções e alguns exemplos. Por exemplo, o gerúndio ele pode funcionar como sujeito da oração, que será eating too much will make you fat. Comer muito te deixará gordo. Então, esse eating, esse verbo com ing no final, ele está trabalhando aí como sujeito. Aí a gente identifica ele como gerúndio. O gerúndio também pode funcionar como complemento do verbo to be em tempos verbais contínuos. Por exemplo, o present participle. E na frase ficaria assim: John is attending meetings. John está frequentando reuniões. Então, esse verbo, de novo, attending, terminando com ing, é considerado gerúndio por conta da sua função dentro dessa oração. O gerúndio também pode funcionar como adjetivo, também, nesse caso, no tempo verbal de present participle. Exemplo: This movie is very boring. Este filme é muito chato. Então, esse adjetivo boring com ing, ele vai ser considerado gerúndio. O gerúndio em inglês é usado de forma diferente do gerúndio em português. Muitas vezes, inclusive, ele pode ser traduzido para um verbo na forma infinitiva. Por exemplo, após preposições, a gente fala assim: I'm not interested in talking to you. Não estou interessado em falar com você. Então, esse talking, ele pode ser traduzido como sendo uma forma infinitiva, que seria esse falar. E o gerúndio ele também é usado com alguns verbos específicos. Na página 366, vocês têm uma tabelinha que tem assim: admit, continue, enjoy, keep, stop, avoid, deny, finish, practice, suggest, consider, dislike, hate, recommend e quit. Então, só um exemplo, we avoid meeting each other. Nós evitamos nos encontrar. Então, esse verbo avoid, ele já pede sempre um gerúndio depois, que no caso aqui é o meeting, que na tradução ele ficou sendo encontrar. Agora nós vamos falar sobre text type, que é um tipo de texto, e é um narrative, é a narrativa. O tipo textual narrativo conta uma sequência de fatos reais ou imaginários. Os personagens estão inseridos em um determinado espaço e tempo. Os elementos de um texto narrativo são o narrador, o enredo, o espaço, os personagens e o tempo. O narrador pode utilizar elementos físicos ou características psicológicas para descrever os personagens. Já os personagens podem ser apresentados de forma direta ou indireta. A apresentação direta é quando o personagem tem suas características físicas e ou psicológicas retratadas de forma clara. E a apresentação indireta ocorre quando os personagens aparecem aos poucos e o narrador constrói sua imagem no decorrer da história. É comum existir nos textos narrativos um protagonista, ou seja, um personagem principal, e um antagonista, que é um vilão, e também os coadjuvantes, que são os personagens secundários que exercem papéis importantes na história.
Um texto narrativo pode ser escrito na primeira ou na terceira pessoa e ter um tempo cronológico e psicológico. O narrador pode ser de 3 tipos. Ele pode ser narrador-personagem, que a história é contada em primeira pessoa e o narrador também é um dos personagens da história. Já o narrador-observador é quando o texto é escrito na terceira pessoa e o narrador é alguém que observa tudo o que acontece sem fazer parte do enredo. E se o narrador for onisciente, quer dizer que esse tipo de história, o narrador sabe todas as informações dos personagens, seus pensamentos e sentimentos, tá ok? Então, na página 367, vocês têm 2 exemplos de narrative, de narrativas. O título é A Countryman and a Snake e o outro é The Owl and the Nightingale. Deem uma lidinha aí para vocês terem ideia de como é um texto narrativo. Na página 368 vocês têm mais 2 textos narrativos, que o primeiro é o Saint Valentine e o outro é o Three Fishes. Então, deem uma lida nesses 4 textos que eles estarão na prova. Então, é bom que vocês tentem ler em inglês, depois procura a tradução desses textos. Lembrando sempre da ferramenta do Google Tradutor, que não é necessário vocês digitarem todo esse texto. Se vocês estiverem assistindo a aula e usando o celular para estudar, vocês podem baixar o aplicativo do Google Tradutor. E aí ele tem a ferramenta de câmera, então é só vocês mirarem a câmera de vocês para o texto e ele vai fazer tipo um scanner. Ele vai traduzir automaticamente através daquela foto ali, tá ok? Então, não esqueçam, essa matéria vai ser importante para a prova de vocês. Os exercícios serão das páginas 369, 370 e 371. Não é para pular nenhum. Todos os exercícios são sobre essas 2 matérias e qualquer dúvida é só chamar lá no WhatsApp, tá ok? Então, galera, lembrando, essa é a primeira matéria do livro do 4º bimestre e o gabarito eu vou trazer quando a gente terminar todas as outras matérias, tá? Porque eu tô fazendo isso pra gente otimizar o tempo, tá? Então, com isso, a gente fecha o livro do 4º bimestre e na próxima aula eu vou trazer a correção, tá ok? Então, bye bye, guys, and good luck!